Oi, eu sou o Teori e esse aqui é o Dados Críticos, e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como começar a jogar RPG de mesa em 5 passos, mesmo que você seja um completo iniciante. E sem muita enrolação, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito para aprender como começar a jogar e para receber dicas sobre RPG caso você seja um veterano. E o nosso primeiro passo é entender o que é o RPG de mesa. Caso você já saiba, você pode pular aqui para o passo número 2 na marcação de tempo que vai estar aqui no vídeo. Mas para você que ficou, RPG é uma sigla para Role Playing Games, que significa jogos de interpretação de papel, ou jogos interpretativos. É um jogo social onde você consegue contar histórias em conjunto. Em geral, ele é um jogo analógico, onde você usa papel, canetas, dados, mas existem jogos que podem ser jogados sem nada disso. E hoje em dia, com as tecnologias de comunicação e informação, a gente consegue jogar até mesmo através da internet. Existem jogos de RPG onde você pode jogar sozinho, os chamados RPGs solo, mas na sua grande maioria, os RPGs mais clássicos são jogados em grupo. Nesses grupos, cada jogador geralmente interpreta um personagem, e geralmente tem um jogador que assume um papel um pouquinho diferente, criando desafios, interpretando o mundo e interpretando criaturas e outros personagens que não são os dos jogadores, os chamados NPCs, ou personagens não jogáveis. Essa pessoa ela recebe geralmente o título de narrador, mestre, DM, árbitro e vários outros títulos dependendo do jogo. Qualquer um pode ser um narrador ou mestre, seja iniciante ou veterano. Os jogos explicam como assumir esse papel, as suas regras. E isso leva a gente para o nosso passo número 2, que é escolher o sistema de regras. E para isso a gente vai se fazer uma pergunta: que estilo de história eu quero contar? O RPG permite que a gente viva vários estilos de histórias diferentes. Histórias de terror, vampiros, guerreiros e magos, viajantes do espaço, alienígenas. A imaginação é o limite nesse caso. E existem vários sistemas de regras que vão permitir contar melhor uma história ou outra. Muitos desses sistemas são gratuitos, outros têm algumas regras grátis e outros você precisa comprar para jogar. Isso porque as regras costumam vir em livros como esses aqui, onde você precisa comprar o livro para ter acesso às regras. Mas você também pode encontrar em PDFs ou sites, distribuídos aí de outras formas, até panfletos mesmo. Esse vídeo aqui não tem o foco em te ajudar a escolher qual sistema é o melhor para você iniciar, até porque isso é muito pessoal, vai depender do estilo de jogo que você quer. E também porque aqui no canal já tem vários e vários vídeos apresentando os sistemas e explicando algumas regras básicas e o estilo de jogo que ele permite que você jogue. Então você pode assistir eles clicando aqui no card ou no link que vai estar aqui no primeiro comentário fixado para te ajudar a escolher melhor o sistema aí que melhor se adequa à história que você quer contar. Mas eu posso citar aqui alguns sistemas famosos, como Dungeons and Dragons, o Tormenta, Vampiro, GURPS, o chamado de Cthulhu, Pathfinder, e tem vários e vários outros sistemas, a lista é muito grande. E entre esses sistemas existem alguns que têm regras mais complexas, outros que têm regras mais simples, mas não se guie apenas por isso para escolher em qual sistema começar. Escolha aquele que você tem interesse em jogar, porque o interesse vai ser o seu maior aliado na hora de aprender as regras daquele jogo. Muitas pessoas também costumam começar a inventar suas próprias regras no que a gente costuma chamar de sistema próprio. Você também pode fazer isso se você quiser, mas eu aconselharia a tentar experimentar algum sistema que já teve suas regras testadas para que você tenha um pouco mais de referência antes de começar a criar suas próprias. E nosso terceiro passo é entender minimamente as regras. Depois que você escolher o sistema que vai te permitir contar aquele tipo de história, seja você jogador ou mestre, é importante entender como essas regras funcionam, mesmo que de uma forma básica. Leia as regras antes, mas mais importante do que isso, tente jogar com essas regras aí, mesmo que você só saiba o básico. Não se preocupe em tentar decorar ou memorizar tudo antes de jogar. Isso é impossível. O melhor jeito de você aprender a jogar RPG é jogando, porque é aí que você vai ter dúvidas, seja você mestre ou jogador. Os livros de RPG, eles não são como livros de romance que você lê de cabo a rabo uma vez só e tá tudo bem. Eles são livros de referência, para que você consulte várias e várias vezes à medida que tem dúvidas. E o melhor jeito de ter dúvidas importantes e pertinentes é tentando aplicar essas regras no jogo mesmo. Mesmo assim, é importante que você tente entender e ler ali o básico das regras para que você se sinta pelo menos confortável para tentar rodar aquilo em mesa. Mas não se cobre demais, é impossível memorizar tudo. Depois que você souber o básico, já sabe o sistema, vamos para o quarto passo, que é encontrar ou começar um grupo. Vou dar várias opções aqui e talvez uma delas se adeque para você. Você pode tentar encontrar amigos que já jogam e pedir para participar na mesa atual que eles estão jogando ou numa futura oportunidade. Você pode chamar amigos ou pessoas conhecidas que você sabe que já tem um interesse nisso e tentar aprender juntos. Você pode também procurar em lojas de jogos, luderias ou eventos de RPG e participar de mesas de jogos que são ofertadas nesse local. E, geralmente nesses lugares tem ofertas para divulgar jogos ou mesmo para ensinar iniciantes. Então você pode chegar ali e perguntar se existe algo do tipo. Caso você não conheça
ninguém interessado, você pode procurar por pessoas nas plataformas digitais. Hoje em dia existem diversos grupos de RPG nas redes sociais, como o Facebook, por exemplo. Você pode encontrar inclusive grupos de RPG baseados na sua localidade. Então, grupo de RPG da cidade e tal. Você pode também tentar entrar em servidores do Discord, por exemplo, ou fóruns na internet, focados exatamente no RPG. Tem vários servidores voltados para ensinar iniciantes, para ofertar mesas de jogos. Inclusive, tem uma área lá no servidor do Discord do Dados Críticos focada para que você possa procurar mesas e ofertar mesas também. Então, entra lá para participar. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. E lá a gente sempre tenta manter um espaço seguro para que todos possam jogar tranquilos. Mas existem vários outros servidores na internet que você pode procurar aí com facilidade. Hoje em dia também é possível jogar RPG de mesa online através de várias plataformas focadas nisso. Então você pode encontrar aí espécies de redes sociais para encontrar grupos, para oferecer mesas, até mesmo nos aplicativos de mesas virtuais que eu vou falar daqui a pouco. Ou seja, você não precisa depender mais da localidade física na qual você está para jogar RPG. E o quinto e último passo é escolher um local e horário para que você possa jogar. É muito simples. Depois de ter encontrado as pessoas interessadas ali, é hora de pôr a mão na massa. E vou dar aqui algumas dicas para que você possa encontrar esse local. Geralmente os jogos acontecem na casa de um dos integrantes, seja do mestre, da mestra ou dos jogadores. Mas caso não seja um grupo de amigos, você não se sinta confortável em chamar uma pessoa desconhecida para sua casa, ou até mesmo não existe um espaço na casa de ninguém para que o jogo ocorra, um espaço tranquilo e adequado para isso, existem várias opções, como por exemplo locais públicos. Você pode procurar por praças públicas, até mesmo praças de alimentação em shopping. Existem lojas de jogos e luderias que oferecem esse espaço, ou você pode também reservar espaços em bibliotecas públicas, livrarias, ou até mesmo achar um local ali numa escola ou faculdade. Caso você não encontre nenhum local mesmo, ou você prefira jogar online, o local ele vai ser um local virtual. Você pode fazer através de uma chamada no Discord, no Skype, no Google Meet ou no aplicativo que você preferir. Vocês podem usar câmeras ou não, usar apenas texto ou não. Isso vai depender do seu grupo, do acordo que vocês fizeram de como vocês vão jogar. Como já disse, tem um link aqui do servidor do Dados Críticos, caso você queira jogar por lá. E eu fiz um vídeo aqui dando dicas de como você pode melhorar o seu RPG online, caso você prefira. Hoje em dia, existem diversas plataformas de mesas virtuais que a gente chama de VTT, que é uma sigla para o inglês Virtual Tabletop. Eu posso citar alguns como Roll20, Foundry, Albero Deal, Fantasy Grounds. Alguns são grátis, outros pagos, outros têm mensalidades. E cada um vai ter seus pontos fortes e fracos. Tem vídeo sobre todos eles aqui no canal explicando como funciona e apresentando essas plataformas para vocês. O ideal é que vocês encontrem com o seu grupo aí o que melhor funciona para cada grupo. Muitas pessoas, inclusive, nem usam essas plataformas e conseguem jogar completamente. Mas é importante que vocês escolham uma plataforma ou um local aí, e escolhido isso é hora de botar a mão na massa. E em 5 passos aqui você já está pronto, instrumentalizado para começar. E eu vou dar aqui agora algumas dicas extras, dicas muito importantes para você ter mais facilidade, mais segurança na hora de jogar. Quando você entrar em uma comunidade de RPG, seja ela virtual ou física, seja participativo. Não simplesmente coloque ali um anúncio que você quer jogar, para estar procurando por vaga e fique passivo. Faça perguntas, interaja, tire dúvidas e tente ajudar também outras pessoas com o que você sabe. Dessa forma fica muito mais fácil que você conheça outras pessoas, crie laços e consiga encontrar pessoas interessadas ali para participar de um jogo com você. Outra dica para você sempre conseguir mesas é tentar mestrar. Existe um certo estigma aí de que mestrar é algo difícil, mas não tem nada disso. Mestrar é algo que todo mundo pode fazer, seja você um completo iniciante ou mesmo um veterano com experiência. É lógico, a experiência ajuda, mas não é necessária. Todo jogo nas regras ali vai ter um espaço explicando como narrar e rodar aquele jogo. E todo mestre que tem experiência um dia foi um mestre iniciante. E todos vão te garantir que o melhor jeito de aprender é tentar mestrar. Tem vários vídeos aqui no canal, inclusive, ensinando novos mestres, com dicas, ensinando a preparar mesas e mostrando que mestrar não é esse bicho de 7 cabeças. Inclusive, algumas pessoas como eu preferem jogar como mestre. Talvez você seja uma delas. Outra dica é tentar buscar um espaço seguro para você jogar. O RPG de mesa ele é um jogo social com pessoas. E infelizmente vão existir pessoas babacas em todo lugar. Caso você venha experimentar situações desconfortáveis dentro do RPG, sei lá, algo machista, por exemplo, comentários racistas, homofóbicos, você não precisa se expor a isso simplesmente para conseguir uma mesa. Saia desse grupo. E, inclusive, se essa mesa estiver acontecendo num local que é moderado, como uma loja, por exemplo, um evento, ou mesmo um servidor de jogos, denuncie essa mesa para que isso não vá acontecer com outras pessoas. É importante fazer isso para tentar manter um espaço seguro para todos, para que muitas pessoas entendam que isso não é RPG. E ninguém precisa se sentir desconfortável só porque aquela é a única mesa disponível. Existem várias e várias. Inclusive, o objetivo desse vídeo aqui é mostrar que você pode jogar, pode começar sua mesa também. Outra alternativa é você procurar por serviços de mestre de aluguel, caso você prefira. Existem algumas pessoas que oferecem o serviço de mestrar ou narrar um RPG de forma remunerada. Eu mesmo já fiz e faço isso, e é fácil encontrar esse serviço na internet. Você pode até entrar em contato comigo por e-mail se tiver interesse, ou entrar lá no Discord do Dados Críticos, no servidor, ou se você oferece esse serviço, pode divulgar ele aqui nos comentários também. É sempre importante você procurar as referências do mestre que você está
tá pretendendo contratar ali e combinar um preço justo ali pelo trabalho. Afinal, é um trabalho, um serviço como qualquer outro. O mestre que tá oferecendo esse serviço, basicamente, tá dispondo o tempo ali para preparar e te oferecer uma experiência de RPG para você e pro grupo. E uma última dica aqui é que você pode assistir mesas que são jogadas em lives, em streams, para aprender, ver como se joga, ver como se aplica tal regra, ou mesmo para se divertir e entender como as coisas acontecem, qual que é a lógica daquele mundo e como outras pessoas contam outros tipos de história. Aqui no canal mesmo, eu já mestrei algumas aventuras, mestro ainda no canal de lives, que você pode seguir também. Também faço lives lá na plataforma roxa. Os links vão estar todos aqui na árvore de links, na descrição. Mas existem vários e vários outros canais fazendo lives, streamando os seus próprios jogos, em vários idiomas, inclusive. Isso pode ser uma maneira de você também começar e entrar nesse mundo. E é isso, galera. O melhor jeito de aprender a jogar RPG é jogando, botando a mão na massa. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a elucidar de alguma forma, caso você seja um completo iniciante, ou mesmo talvez está começando ali, já tinha uma noção de como funcionava, mas não sabia por onde começar. Eu te apontei agora o caminho das pedras para que você possa dar os seus primeiros passos nessa jornada desse hobby tão incrível que é RPG de mesa. Se você acha que esse vídeo te ajudou, compartilha ele com alguém, passa para um colega, manda ali num grupo do WhatsApp, para uma pessoa que está iniciando. E vamos tentar fazer essa comunidade do RPG crescer cada vez mais, sempre de forma aberta e inclusiva. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal também, considere se tornar um membro e apoiar o canal. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui para você assistir. Te vejo lá.